graça e paz, amados. Ainda não é o fim. Não é o fim para a sua vida. Não é o fim para o seu casamento. Não é o fim para a sua família. Hoje eu queria conversar sobre isso com você. E eu vou te dar o exemplo de 4 personagens bíblicos, homens de fé, homens de Deus, que achavam que tudo havia terminado, que sua história havia encerrado. A 1 Reis 19:4, a Bíblia nos mostra Elias, um grande homem de Deus, um profeta de Deus, que havia enfrentado profetas que profetizavam a favor de falsos deuses. E ele havia sido honrado por Deus. Deus havia respondido à oração de Elias. E Elias venceu o desafio a 850 profetas de Baal e Aserá. Mas diante da ameaça da rainha Jezabel, ele sente medo, se sente abandonado, se esconde numa caverna, achando que era o fim da sua história. E diz: Deus, tira a minha vida. Tira a minha vida. Números 11:15, nós encontramos o grande líder Moisés. O homem treinado, preparado e capacitado por Deus para libertar o seu povo do Egito e levá-lo até Canaã. Em Números 11:15, nós encontramos o Moisés diante de uma crise. Nós encontramos Moisés diante da rejeição. Nós encontramos Moisés diante da murmuração do seu próprio povo. Um povo ingrato, que não reconhecia o seu valor, que não reconhecia sua missão, que não reconhecia sua autoridade. Decepcionado com Deus, mas Moisés clama: se é para me tratar assim, para me deixar diante desse povo, tira a minha vida, me mata agora. Assim como Elias, Moisés também deseja a morte, achando que era o fim. Em Jó 3:3, diante de tantas perdas, diante de tanta dor, diante de tanta tragédia, nós encontramos o homem íntegro chamado Jó, amaldiçoando o dia em que nasceu. Em Jeremias 20:14-18, nós encontramos um Jeremias humilhado, um Jeremias, um profeta de Deus, que profetizava o arrependimento, que falava sobre as ameaças que recaem sobre a vida daqueles que estão em desobediência a Deus, que estão vivendo em pecado. Esse profeta de Deus que profetizava a verdade em Jerusalém e a iminência de uma destruição devido ao julgamento de Deus sobre o pecado. Foi rejeitado, foi humilhado, foi espancado, amarrado num poste, no meio da praça da cidade, ferido, sentindo dores na carne e dores na alma. Ele pede para Deus. Ele fala, aliás, para Deus: maldito seja o dia em que eu nasci. As circunstâncias difíceis e desafiadoras que eles estavam enfrentando eclipsaram seus olhos, não deixando-os enxergar outra saída para suas vidas, senão a morte. Mas Deus ainda tinha algo extraordinário para realizar na vida desses homens. Deus ainda tinha um propósito. A história deles não havia terminado. Elias viu a morte, o julgamento de Deus sobre a vida daquela que tinha ameaçado ele. Moisés trouxe o seu povo, enfim, às margens do Jordão e viu a terra de Canaã. Ele havia preparado um jovem, um servo, como bom líder. Ele havia preparado um sucessor para dar continuidade à sua missão. Jó experimentou restituição na sua vida, na sua família, na sua própria carne, com a cura de sua enfermidade. Jeremias viu Jerusalém ser destruída como havia profetizado. Ele viu a terra ser assolada pelos inimigos, seus conterrâneos serem presos, algemados e levados ao cativeiro, porque não deram ouvidos à sua voz. Mas Jeremias não foi tocado. Deus havia poupado Jeremias. E ele continuou pregando arrependimento, obediência e verdade diante de Deus até o fim
dos seus dias. Amados, Deus tem algo extraordinário para realizar na sua vida. A morte não é o seu fim. Ore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Continue crendo. Não desista de você. Porque há algo para ser realizado ainda na sua vida, no seu casamento, na sua família. As promessas de Deus sobre a tua vida não vão se frustrar, não vão te decepcionar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, aguarde em Cristo, persevere em Cristo, porque o milagre vai acontecer. Continue crendo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua história, não só hoje, mas para todo sempre. Graça e paz, amado, e até o jantar dos casais, dia 15 de junho, no espaço de eventos do Hospital de Caridade. Se você não adquiriu o seu convite, adquira logo, está acabando. Eu gostaria que todos estivessem lá. Deus tem uma palavra maravilhosa para compartilhar com você. Um grande abraço. Senac, espaço de fé, conhecimento e comunhão.